Oi, meu nome é Maria Alice Meu nome é Flávia. e a gente está aqui num lugar paradisíaco, que é a casa da Flávia. A gente resolveu fazer uma série de vídeos pro IGTV, né? Trazendo assuntos que às vezes as pessoas questionam, muitas vezes a gente se questiona. E quando a gente não tem para compartilhar com o outro, ou sabe que o outro está passando pela mesma coisa, a gente fica agoniado com aquela situação do tipo, eu sou um ET. E quando você vê alguém falando sobre aquilo, você fala, ufa, não sou só eu que sinto isso. É um alívio, né, dá uma liberdade assim de você poder viver essa coisa que para você não parece ser normal, mas que na verdade é muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza. E aí a gente resolveu nesse primeiro vídeo trazer um assunto aonde a gente notou ser comum das pessoas que fizeram o último retiro com a gente, né? Que foi a questão não só da aceitação, mas o da liberdade do que eu faço com aquela informação, né? Sim. Eu olho para aquele lado e normalmente a gente olha para uma parte nossa e pensa, caraca, eu tenho que resolver isso, como se a gente ainda tivesse prazo, obrigação e um modelo de como aquilo tem que ser resolvido. Como se fosse um projeto mesmo, né? De tipo, qual o prazo de execução, qual é o meu papel, quais os recursos que eu tenho. E a vida não é isso, né, o tempo todo. Acho que não é isso quase nunca. A gente que acaba construindo essa necessidade. E aí quando a gente não tem esse plano de ação pronto, dá um desespero. Vai pensando aí se isso de alguma forma acontece com você. Porque eu consigo reconhecer muito isso no meu processo, essa vontade de, quando eu tenho uma informação, quando eu tomo consciência de uma coisa sobre mim, eu falar assim, tá, mas e aí? Eu já sei disso. Às vezes é algo que você já está trabalhando, um aspecto você já viu seu. trocentas vezes aquilo e fala assim, caraca, voltou. Voltou. Ainda é exatamente assim, voltou, não deu Voltou. certo. Aquela dinâmica que eu fiz, aquele retiro que eu fiz, não adiantou. Não adiantou pra nada. Pra nada. Não serviu, aquele curso foi uma bomba. Porque eu continuo com esse padrão. Exatamente. Só que é até injusto a gente fazer isso com a gente, porque é um comportamento ou uma forma de lidar que a gente veio construindo ao longo da nossa vida toda. Sim. E aí a gente quer que resolva, tomou consciência, resolveu. E não é assim. E o que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar, a gente estava trocando sobre isso, é que muitas vezes essa nossa vontade de fazer alguma coisa tira a gente de um lugar de paz para a gente poder abrir o espaço para a vida acontecer e aquela situação acabar, a vida mostrar para a gente como a gente vai lidar com aquela situação da melhor forma. Junto com isso, traz um peso, né? Porque é aquela coisa da obrigação que você estava falando. Então eu me dou conta que eu tenho tal comportamento. E aí faço uma dinâmica. XPTO em qualquer lugar. E ok, e vem um monte de informação. E aí a sensação quando você termina uma dinâmica, um exercício, uma percepção, uma constelação, a terapia que for, é que você olha e fala assim, ufa, tá, resolvi. E aí a gente sai pra vida, né? Porque cursos não são vidas. Aí a gente sai pra vida. E aí na primeira oportunidade vai lá, bate. E aí pode se tornar até uma resistência, começar a criar resistências em relação àquilo, né? Porque eu olhei, eu trabalhei e eu não consigo. Ah, então eu não tenho jeito com isso. E aí cria uma resistência. E essa história, a ideia desse tema que a gente teve foi justamente um depoimento da Neide, que ela fez o último retiro, onde no depoimento ela vira e fala assim, nossa, eu não tinha a noção de que como eu aceitar uma característica minha, aceitar uma coisa minha, aquilo ia ser tão leve, tão libertador, que eu ia poder viver com aquilo e olhar aquilo e falar assim, que bom. Ela simplesmente conseguiu ressignificar uma negação dentro dela, né?
E aí o que parecia um comportamento que era um bicho de 7 cabeças para você lidar, ele começa a ficar mais fácil, porque você está mais receptivo para ele. Por que ele existe ali? Provavelmente, possivelmente, você talvez tenha construído aquilo por uma defesa sua, que aquilo inclusive te protegeu de muita coisa na vida. Sim. E aí você aceita aquilo, você começa a se abrir para o que aquele comportamento tem para te ensinar. E aí começa a ficar bacana, porque vira um jogo que você está jogando em parceria com você mesmo, e não uma briga. Que é o que em geral onde a gente se coloca. Eu sou uma pessoa muito intransigente. Então eu começo a ficar intransigente comigo toda vez que eu percebo qualquer sinal de intransigência, porque aí eu tô reforçando a minha intransigência, buscando negar. Olha que louco, mas a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo, é aquela história. Eu explodo. Então eu não quero explodir. Aí eu me travo, implodo. Aí chega uma hora que vai pro mundo. Que é quando você tem a raiva de sentir raiva, a culpa de sentir culpa. É como se fossem duas camadas do sentimento. Da emoção, do sentimento, daquela coisa ali. E aí é mais difícil de você conseguir trabalhar. Apesar de parecer um caminho natural, acaba sendo muito mais desafiador, né? Pra você lidar. E aí a gente volta naquilo que se fala tanto hoje, né? Que é o amor. É na hora que você olha para um sentimento que parece ser ruim ou uma característica que parece ser ruim, mas você olha ela... Tá bom, para os racionais eu vou até tirar a palavra amor, mas você olha para ela com entendimento, sair de fora, de forma dissociada, olha aquela característica ali, cara, tá ok, eu sou. É um exercício muito básico. Quando vier essa sensação que você não gosta, vira e fala assim, ok, foda-se, eu sou. Ponto. Assume pro mundo, fala, ok, eu sou. E na hora que você olhar pro mundo e falar assim, cara, tá bom, eu realmente sou isso. Caraca, eu não preciso mais provar que eu não sou isso. E como é bom não precisar provar que a gente é uma coisa que a gente não é. Então, sim, é essa briga louca. Cara, o primeiro passo é realmente você se vestir com a roupa que você já né? Já tá vestida, só que você ainda não reconheceu, para depois você fazer o que você quiser com aquilo. E essa é a proposta, né? Porque eu acho que a cura, se é que existe uma cura 100%, mas o caminho da cura, né? É justamente você começar a levar com leveza. Para mim, eu acho que, né, nas nossas trocas a gente chega nesse lugar que foi muito a base que foi construído o retiro. O retiro, ele não é para você chegar em nenhum lugar, ele é para você chegar onde você está e se sentir em paz a partir desse lugar. E depois você vê o que você vai fazer, porque muitos insights vão surgir desse lugar de paz que você se coloca, para então você abrir espaço para o que vem. Porque hoje, muitas vezes, essas forças de resistência, elas não deixam você ver e você se sente sufocado. É o que a gente vê muito nos processos com os nossos clientes e com as pessoas que participam. Então aqui o vídeo é curtinho, a gente vai trazer outros vídeos que vão trazer alguns outros insights que a gente tem tido. Caso você tenha interesse sobre o retiro, fala comigo ou com a Maria Alice e é isso, né? Exatamente. Depois deve ter uma página aí que eu acho que o Rafa vai colocar em algum lugar com as informações. Beijo, gente!